A casa sobre ossos. Parte 1. A chegada. O céu estava cinzento quando a família Montenegro chegou à sua nova casa. Depois de anos vivendo apertados em um pequeno apartamento na cidade, aquele casarão antigo, vendido por um preço quase simbólico, parecia um milagre. Localizado em um vilarejo esquecido entre montanhas e vales, a propriedade tinha uma imponência que desafiava o tempo: colunas de pedra, janelas arqueadas, e um vasto terreno coberto de vegetação selvagem. "É perfeito!" exclamou Helena, a matriarca, ao sair do carro. "Espaço para todos, e paz." O marido, Eduardo, sorriu de forma contida. Desde que viram o anúncio, algo incomodava, um desconforto que ele não sabia explicar. Mas vendo a alegria nos olhos de Helena e dos dois filhos adolescentes, Clara e Daniel, decidiu engolir a sensação. A chave rangeu pesadamente na fechadura. A porta principal abriu-se com um gemido, como se a casa própria estivesse acordando. Dentro, o ar era denso, com um cheiro de madeira velha e terra úmida. A luz filtrava-se através de janelas empoeiradas, criando feixes dourados que cruzavam o hall principal. "É mais bonito do que eu imaginei", disse Clara, rodopiando. Enquanto exploravam, Eduardo notou detalhes estranhos: uma rachadura que parecia um rasgo na parede, escadas de madeira com degraus gastos apenas no centro, como se fossem pisados há muito, muito tempo. Na cozinha, uma parede revelava marcas de onde, provavelmente, armários antigos tinham sido arrancados às pressas, deixando à mostra um padrão de pedra trabalhada que não combinava com o restante da casa. "Tem uma história aqui", murmurou ele para si mesmo. Naquela noite, enquanto desfaziam as malas e improvisavam a primeira refeição, a casa parecia respirar ao redor deles. Um suspiro lento e fundo, quase imperceptível. Parte 2. Sinais. Na primeira madrugada, Daniel acordou com um barulho baixo, algo como arranhões vindo debaixo de sua cama. "Deve ser um rato", pensou, virando-se e puxando o cobertor sobre a cabeça. Mas o som persistiu. De manhã, encontrou arranhões no chão de madeira, diretamente sob sua cama. Arranhões que não estavam ali na noite anterior. Helena, preocupada, chamou um exterminador, mas o homem, um senhor de cabelos brancos chamado Amaro, recusou-se a entrar na casa. "Aqui não é rato, moça. Aqui é outra coisa", disse, segurando firmemente um terço de madeira. "Não posso ajudar vocês. Só Deus pode." Assustados, mas tentando racionalizar, Eduardo e Helena decidiram ignorar o velho. Talvez fosse apenas superstição de interior. Enquanto os dias passavam, estranhos acontecimentos se acumulavam. Clara encontrava portas abertas que jurava ter trancado, Helena ouvia passos no corredor quando estava sozinha, Eduardo sentia mudanças bruscas de temperatura em certos cômodos. Mas o mais perturbador veio numa tarde chuvosa, quando Daniel tropeçou em algo no quintal. Curioso, cavou um pouco com as mãos e revelou uma ponta de pedra cinzenta, coberta de musgo. Ele limpou com a camiseta e viu o que parecia ser um nome, esculpido em uma lápide. Parte 3. O chão profanado. Daniel chamou os pais imediatamente. Juntos, cavaram mais e encontraram outras pedras, todas dispostas de maneira desordenada, algumas partidas, outras enterradas em ângulos esquisitos. "Isso era um cemitério", disse Eduardo, a voz rouca. Voltaram à casa em silêncio. À noite, Helena pesquisou os registros do vilarejo e descobriu uma nota quase apagada: "Cemitério de São Bartolomeu, fechado em 1893, transferido." Mas a frase terminava abruptamente. Semanas depois, um velho padre visitou o vilarejo para uma missa especial. Helena o abordou, mostrando a localização da casa. O padre, um homem magro com olhos profundos, empalideceu. "O cemitério de São Bartolomeu nunca foi transferido, minha filha", disse. "Eles apenas construíram por cima." Helena sentiu o mundo girar. "A terra está inquieta", completou o padre, antes de recusar qualquer outra conversa e apressar-se para longe. Parte 4. Vozes do subterrâneo. A partir daquela noite, a atmosfera mudou. Não era apenas barulho, era murmúrio. Vozes sussurrando entre as paredes, nomes sendo chamados no escuro. Clara foi a primeira a ser afetada de verdade. Ela passou a ter pesadelos horríveis, sonhava que estava presa debaixo da terra, sem ar, esmagada por peso e escuridão. Ao acordar, encontrava as unhas cheias de terra, como se tivesse cavado durante o sono. Daniel também mudou, tornou-se sombrio, distante, e passou a falar sozinho,
como se conversasse com alguém que ninguém mais via. Helena sentia algo lhe tocando enquanto dormia, puxando suavemente seu cabelo ou acariciando seus braços. Eduardo, por sua vez, começou a ter visões breves, vultos atravessando corredores, reflexos no espelho de pessoas que não estavam lá. Quando tentaram rezar, a casa parecia vibrar em resposta, como se uma presença oculta zombasse de seus esforços. Parte 5. O ritual inacabado. Desesperados, os Montenegro procuraram a ajuda de uma especialista, Dona Rita, uma médium renomada da região. Ela aceitou ir até a casa, mas ao cruzar o portão, parou abruptamente. Aqui, o chão foi profanado. O que foi enterrado deseja vingança. Disse. Rita explicou que o antigo cemitério não fora simplesmente esquecido, houve um ritual interrompido, um erro fatal cometido pelos construtores da casa. As almas ficaram presas. Inquietas. Famintas. Disse ela. Naquela noite, Rita realizou um ritual de purificação. Velas foram acesas em cada canto da casa, símbolos desenhados nas paredes. Durante a cerimônia, o chão tremeu, portas se abriram com estrondo, e uma ventania impossível percorreu os corredores. Quando Rita invocou os nomes dos mortos esquecidos, a casa urrou, um grito coletivo de dor e raiva. Uma figura emergiu no centro da sala, uma massa indistinta de sombras e rostos, fundidos em desespero. Rita gritou. Vocês precisam terminar o que foi interrompido. Enterrem os ossos. Reconheçam o descanso. Mas antes que pudesse completar o ritual, foi lançada contra a parede, caindo inconsciente. Parte 6. O preço. Sozinhos, a família Montenegro teve que agir. Usando ferramentas improvisadas, passaram a noite cavando no quintal, desenterrando fragmentos de caixões podres, ossos quebrados, restos de epitáfios. Cada osso encontrado era limpo e colocado com cuidado em covas abertas respeitosamente, enquanto Eduardo rezava baixinho. O amanhecer chegou pálido e silencioso. Quando o último osso foi enterrado e marcado com uma cruz improvisada, a casa pareceu suspirar. Durante alguns segundos, tudo ficou em paz. Mas a calmaria era apenas a superfície. Naquela mesma noite, enquanto a família tentava dormir, uma nova rachadura abriu-se no chão da sala. De dentro, o mesmo murmúrio voltou, mais forte, mais faminto. Porque nem todos os mortos queriam descansar, alguns queriam companhia. Parte 7. Sussurros na terra. No escuro da madrugada, Helena acordou com o som inconfundível de algo, ou alguém, arrastando-se pela casa. Não era sonho. O ranger das tábuas, os suspiros abafados, o som úmido de passos pesados, tudo era real. Levantou-se com cuidado, os pés descalços tocando o chão frio. Cada passo ecoava, como se a casa respirasse em uníssono com seus movimentos. Quando alcançou o corredor, viu Daniel parado em frente à escada, encarando o vazio. Daniel? Chamou, a voz tremendo. O garoto não respondeu. Seus olhos estavam opacos, refletindo uma luz que não existia. Mãe, eles estão chamando. Eles querem que eu vá. Helena correu até ele, puxando-o bruscamente para longe da escada. No exato momento em que o fez, a madeira do degrau estalou violentamente, como se algo invisível estivesse descendo em alta velocidade. Atrás dela, o corredor ficou mais escuro, mais denso. Ela não ousou olhar para trás. Parte 8. O diário esquecido. Na manhã seguinte, Clara encontrou algo estranho enquanto organizava o porão, um diário velho, coberto de poeira e mofo. Era de um certo Domingos Amaral, datado de 1892. As páginas, amareladas e quebradiças, narravam os últimos dias do cemitério. O colapso de um antigo mausoléu, a morte de operários durante as obras de construção da casa e os rituais apressados para tentar amansar a terra. Falhamos, dizia uma das últimas entradas. A terra recusa o esquecimento. O sangue derramado, a fé quebrada, tudo se enraizou aqui. E agora eles rastejam embaixo de nós. Clara mostrou o diário aos pais. Eduardo, ao lê-lo, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não enterramos tudo. Disse. Há mais. Muito mais. Parte 9. A fenda. No terceiro dia após o ritual falho, uma fissura maior se abriu no quintal. Desta vez, era mais do que uma rachadura, era uma abertura para algo abaixo, algo que pulsava, respirava, gemia.
À noite, a fenda exalava um vapor esbranquiçado, que serpenteava pelo chão como dedos espectrais. Helena começou a ter visões. Via pessoas em trajes antigos caminhando pela casa, seus rostos inchados e pálidos como os de afogados. Daniel, cada vez mais fraco, dizia ouvir canções de ninar vindo da fenda. Clara passou a dormir com uma faca sob o travesseiro, embora soubesse que lâminas nada fariam contra aquilo. Na noite mais fria do mês, a casa estremeceu como se estivesse afundando sobre si mesma. Helena, tomada pelo desespero, decidiu que precisavam fugir. Parte 10. O cerco. Mas a casa não os deixou sair. As portas, janelas e até mesmo as paredes pareciam se mover para impedi-los. Cada tentativa de fuga terminava em corredores que se estendiam infinitamente ou voltavam para o mesmo cômodo. Era como se a casa tivesse digerido a família, fechando-se em torno deles. Daniel desmaiou no hall principal, o corpo rígido e gelado. Clara chorava sem parar, sussurrando que podia sentir mãos invisíveis tentando puxá-la para dentro da fenda. Helena, de joelhos, rezava. Eduardo golpeava as paredes com um machado improvisado, mas cada golpe apenas fazia a casa rir, sim, rir, em um sussurro coletivo. Foi então que Helena lembrou-se das palavras de Dona Rita. Vocês precisam terminar o que foi interrompido. Parte 11, Descida às entranhas. Com lanternas e cordas, Eduardo, Helena e Clara decidiram descer pela fenda. Amarraram Daniel a uma poltrona, deixando-o na sala, protegido com símbolos desenhados à mão em volta. A descida foi lenta e claustrofóbica. O buraco parecia expandir-se conforme mergulhavam, revelando raízes negras, esqueletos enredados, caixões quebrados. O ar ali embaixo era espesso, quase sólido. Finalmente, chegaram a uma câmara subterrânea. Ali, no centro, havia um altar primitivo, coberto de ossos humanos. Uma energia pulsava dali, algo antigo e monstruoso. No altar, uma inscrição em latim dizia: Restituam ossa, liberabo animam. Devolva os ossos, e libertarei a alma. Parte 12, o pacto final. Entendendo o que precisavam fazer, eles começaram a recolher cuidadosamente cada fragmento de osso, cada pedaço de caixão, cada medalhão enferrujado, reunindo tudo no altar. Eduardo, com mãos trêmulas, iniciou uma prece. Helena e Clara o acompanharam, lágrimas escorrendo por seus rostos. Quando o último osso foi colocado, o altar brilhou brevemente, e um grito rasgou o subterrâneo. O chão tremeu. A casa inteira pareceu ser sacudida por dentro. Mas, lentamente, o grito transformou-se em um sussurro e o sussurro em um silêncio absoluto. Quando voltaram à superfície, Daniel havia acordado. Ele estava pálido, mas vivo. E a casa, estranhamente, parecia vazia. Parte 13, Ecos. Eles decidiram abandonar a propriedade naquela mesma manhã. Levaram apenas o que podiam carregar nos braços e nunca mais voltaram. Meses depois, o casarão foi colocado novamente à venda, um anúncio discreto, ignorado por todos do vilarejo. O mato cresceu até cobrir o portão, a pintura descascou, e o telhado começou a desmoronar. Mas às vezes, nas noites sem lua, alguns juram ver pequenas luzes flutuando entre as janelas quebradas. E, se você se aproximar demais, poderá ouvir, vindos do chão, sussurros pedindo para N. Parte 13, Ecos. Eles decidiram abandonar a propriedade naquela mesma manhã. Levaram apenas o que podiam carregar nos braços e nunca mais voltaram. Meses depois, o casarão foi colocado novamente à venda, um anúncio discreto, ignorado por todos do vilarejo. O mato cresceu até cobrir o portão, a pintura descascou, e o telhado começou a desmoronar. Mas às vezes, nas noites sem lua, alguns juram ver pequenas luzes flutuando entre as janelas quebradas. E, se você se aproximar demais, poderá ouvir, vindos do chão, sussurros pedindo para não serem esquecidos novamente.